Olá a todos, meu nome é Daniel e daremos prosseguimento agora à nossa série das grandes teses. No vídeo de hoje vamos abordar o assunto de como Jesus se relaciona com os filósofos e também abordaremos o tema da essência do cristianismo, o que constitui propriamente o cristianismo e como ele se diferencia das demais religiões. Para começarmos o tema, primeiro temos que precisar um pouco o conceito de filosofia e de filósofo, torná-los mais precisos. E para isso teremos que voltar à Grécia Antiga, que foi, segundo uma ideia bastante aceita, o berço da filosofia, tal como a concebemos hoje. Porque, embora anteriormente existissem especulações de teor filosófico, no sentido de que podem se assemelhar muito ao que se desenvolve posteriormente como a filosofia, essas especulações estavam intimamente atreladas a outros métodos de interpretação da realidade, tal como a religião. Então, a filosofia, formalmente considerada, seria um estudo do todo da realidade que prescinde de todos os métodos que não a razão. Então, é um estudo que procede, uma análise que procede a partir de argumentações, de deduções, enfim. Uma análise que se fundamenta na razão, e não na crença, por exemplo, como é o caso da religião. Então, a filosofia de maneira separada surge apenas na Grécia. Um estudioso que defende bastante essa ideia é o próprio Giovanni Reale. E eu vou usar bastante das ideias dele aqui neste vídeo. Então, o filósofo e a filosofia surgem na Grécia, período helênico, chamado também de Era Clássica. E aí temos figuras como Sócrates, Platão e Aristóteles. Podemos considerá-los os filósofos mais famosos da Era Clássica. E como entendemos o surgimento do filósofo? Podemos usar a pessoa de Sócrates para entendê-lo, pois Sócrates é tido como o paradigma do filósofo clássico. É nele que os filósofos posteriores em muito se basearam para entender o que é a postura do filósofo, como o filósofo se porta diante do mundo. Sócrates, em uma das suas mais famosas frases, afirma que só sei que nada sei. E agora devemos buscar entender um pouco mais do significado dessa frase e como ela está intimamente relacionada ao conceito de filósofo. Primeiro de tudo, temos de entender que Sócrates, antes do período em que ele busca inquirir a todos os cidadãos famosos por sua sabedoria na cidade, ele sabe da notícia, ele recebe a notícia de que a sacerdotisa de Delfos o havia reputado o mais sábio entre os homens de Atenas. Então Sócrates, como que para averiguar se é isso mesmo, vai questiona poetas, políticos e outros também, a fim de ver se realmente é mais sábio que eles. E a constatação que Sócrates faz é a seguinte: todos eles ou não sabem de coisa alguma, como os políticos, ou então, como aqueles que se envolviam com as artes, por exemplo, Ferreiro e outros, sabiam das suas artes próprias, porém julgavam saber sobre as demais coisas, que entretanto não sabiam. E aí Sócrates chega na afirmação de que ao menos ele sabe que não sabe, então tem ciência da sua ignorância. E essa ciência é algo que está na essência do termo filósofo,
Porque o que seria o filósofo? Seria o amante da sofos, o amante da sabedoria, da sofia. E daí tem que o filósofo é alguém que constantemente deseja a sabedoria. Entretanto, ao mesmo tempo que ele a deseja, ele nunca a tem de maneira plena. Isso é algo bastante desenvolvido no diálogo Banquete de Platão, na medida em que o próprio Eros é atribuído à atividade filosófica, pois o Eros é aquele que deseja e não possui. Então, a atividade do filósofo é erótica no sentido de que, embora ele constantemente deseje e busque a sabedoria, a posse plena dela não é alcançada por ele, ao menos não nas condições em que ele se encontra, e toda sua busca se orienta a tal posse. É daí também que Sócrates afirma no Fédon, diálogo platônico, que o filósofo é um homem que vive como se já estivesse morto, pois o filósofo reconhece que seu estado temporal, seu estado corpóreo, não é um estado que o possibilita alcançar o conhecimento que deseja. No entanto, ainda assim, ele busca tal conhecimento, busca o conhecimento das formas, que é o conhecimento maximamente desejado pelo filósofo segundo a filosofia platônica. Então, o filósofo vive almejando as formas, no entanto, se encontra ao mesmo tempo em uma situação mutável, em uma condição mutável e transeunte, e por isso nunca alcança a estabilidade e a perfeição das formas. E por isso o filósofo apenas alcançaria tal perfeição no momento em que sua alma se desvinculasse de seu corpo e pudesse contemplar por si, sem os impedimentos da corporeidade, a realidade formal. E daí que, como essa é a meta final do filósofo, e toda a sua vida é como um exercício para chegar até tal ponto, o filósofo é aquele que vive como se já estivesse morto. E é segundo essa concepção que Platão, Aristóteles e Sócrates se opuseram veementemente aos sofistas, pois em oposição ao filósofo, o sofista é aquele que se coloca como que já possui a verdade, como que já possui o conhecimento. Então o sofista se propõe a ensinar todas as coisas, por exemplo, na medida em que ele não busca ao mesmo tempo que reconhece a sua não posse do objeto buscado, mas ele é aquele que se coloca na condição de oferecer algo que atualmente possui. E eu acredito que essa pode ser colocada como uma característica distintiva entre o filósofo e o sofista no contexto do desenvolvimento da filosofia. E é daí que Platão, no diálogo sofista, vai dizer que o sofista é um imitador, porque, embora seja impossível o conhecimento pleno, ele se coloca como aquele que o possui. Então, ele imita aquele que tem o conhecimento, mas não é. O sofista se vende como algo que não é. Inclusive, aí também há a caracterização da ignorância prejudicial, que não é aquela ignorância de Sócrates, que é ignorante, mas ao mesmo tempo reconhece a própria ignorância. Mas a ignorância chamada por Platão de tolice, que é justamente aquela que pensa conhecer o que não conhece. Então, através disso, notamos que o desenvolvimento da filosofia e do conceito de filósofo sempre esteve em oposição com aquele que se dizia detentor total e pleno do conhecimento. Então, a atividade filosófica é a atividade que busca o conhecimento e a sabedoria, mas que ao mesmo tempo reconhece as suas próprias limitações. Bom, agora vamos voltar a Jesus e como ele se porta ante o mundo.
De imediato, através dessa digressão ao conceito de filósofo, notamos que Jesus não pode se encaixar nesse conceito, pois Jesus está completamente fora desse paradigma. Ele não seria nem um filósofo e tampouco um sofista ou um defensor da cultura tradicional. Esse paradigma não faz sentido quando aplicado a Jesus, pois se a atividade filosófica consiste essencialmente na busca pela sabedoria, a qual não é possuída plenamente por você, e a posse plena da sabedoria no mundo terreno é vista pelo filósofo como uma imitação apenas, uma imitação daquele que a possui, mas que, contudo, na verdade, não possui, Jesus não entra nem em uma coisa nem em outra, pois Jesus é aquele que se coloca diante do mundo como o que possui plenamente a verdade e a sabedoria. Diz Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então, como poderia a própria verdade carecer da posse da sabedoria? E, por isso mesmo, buscá-la através da relação de Eros, que busca e não possui. Portanto, é uma afirmação um tanto descabida, né, de que Jesus é filósofo, se formos considerar o conceito de maneira mais precisa. Jesus é aquele que oferece a sabedoria e possui a sabedoria. É algo que não havia passado pela mente dos filósofos anteriores. É uma novidade nesse sentido, o Logos encarnado, a própria verdade que se faz carne. Portanto, concluímos que Jesus não pode ser considerado um filósofo. E bom, se Jesus não é um filósofo, ao menos poderíamos dizer que o cristianismo seria uma espécie de filosofia moral, no sentido de que, tal como o cristianismo prega uma moralidade, a filosofia platônica o fez, e a aristotélica o fez, a estoica, a epicurista, enfim. Bom, de imediato já afirmo que não é o caso, pois enxergar o cristianismo dessa maneira destrói a sua própria essência. E para entendermos isso, temos que novamente voltar e precisar um pouco o conceito de filosofia moral e como está sendo utilizado aqui. Bom, filosofia moral, de acordo com as investigações dos clássicos, buscaria o método, o caminho para se alcançar o bem e, portanto, a felicidade, o caminho pelo qual o homem se tornaria bom, o homem seria um bom homem. E aí temos a ética teleológica de Aristóteles, por exemplo, que investiga o que é o bem para cada coisa de acordo com a sua finalidade. Então, o homem bom seria aquele que está de acordo com a sua finalidade. E através desse exercício constante, o homem se torna virtuoso. Através da virtude, o homem alcança a felicidade. Portanto, o fim último da filosofia moral é uma coisa que está depois do exercício daquilo que ela se propõe. Ao passo que o cristianismo afirma, de certo modo, o contrário disso. E por isso não é uma filosofia moral. Embora, claro, o campo da filosofia possa sim ser extremamente enriquecido pelas verdades cristãs. Porque para o cristianismo, o fim último do homem é a salvação. E a salvação não se coloca como algo a ser alcançado através do exercício constante das coisas pregadas pelos cristãos, ou dos princípios morais cristãos. Mas é uma coisa de imediato inacessível a nós por natureza. Só por essa primeira afirmação já se coloca aqui uma distância entre a filosofia moral, tal como foi entendida anteriormente o cristianismo, e o cristianismo.
Porque de imediato dizemos, não, ao homem não é possível alcançar o destino para o qual Deus deseja guiá-lo. E essa impossibilidade é tamanha que Deus envia o seu próprio Filho para extingui-la. Então, embora nós, por si, não possamos seguir esse caminho, ultrapassar os obstáculos, sabemos que a própria verdade se encarnou a fim de fazê-lo por nós, a fim de fazê-lo em nosso lugar. Então, de imediato, há uma diferença muito grande aqui. Antes aprendemos o que já está feito, o que já é perfeito, para que somente após isso andemos em novidade de vida, andemos na virtude. Por isso, por exemplo, Lutero afirma que antes o homem se torna bom, para depois fazer o bem, de maneira inversa ao que Aristóteles afirmava, que o homem se torna bom através do hábito das coisas boas. Porque aqui não se trata da justiça civil ou a justiça terrena, mas se trata da justiça diante de Deus e a bondade diante de Deus. E essas coisas são completamente impossíveis a nós. Não há um caminho no nosso estado de queda que possa nos levar até ela, senão o próprio Cristo. Pois se negássemos essa diferença e identificássemos a filosofia moral com o que o cristianismo prega, afirmaríamos a inutilidade do sacrifício de Cristo, a inutilidade da satisfação vicária. Portanto, justifica-se assim a minha afirmação primeira de que identificar as duas coisas é destruir a essência do cristianismo. Então, em suma, o cristão antes recebe que já está feito por ele e somente após isso faz o que é verdadeira e inteiramente justo aos olhos de Deus. A justiça inerente é posterior à justiça imputada, à justiça de Cristo que aprendemos pela fé. Sendo assim, há uma ordem inteiramente diferente. E bom, essa ordem diferente do cristianismo foi considerada por muitos, principalmente teólogos luteranos, a própria essência do cristianismo, porque é nisso que ele se diferencia não só da filosofia moral, simplesmente considerada, mas também de todas as outras religiões. Porque as outras religiões afirmam um caminho de religamento a Deus, é daí que vem o termo religião, a etimologia, religare, o homem se religando a Deus, não através do que é chamado de santificação, ou seja, o homem tornando-se puro até que ele possa ser aceito por Deus. O cristianismo não afirma isso. Ele afirma que a justificação é anterior à santificação. Porque o cristianismo afirma, segundo sua antropologia, que o homem está em queda. O homem está de tal modo corrompido que ele não é capaz de se santificar até ser aceito por Deus. Por isso, a própria essência do cristianismo, da qual se derivam todas as verdades, todas as outras verdades, e para a qual todas as outras verdades guiam, é essa: o fato de que a justificação antecede a santificação. E uma vez reputado justo, uma vez recebido aquilo que já foi feito por ele, o cristão recebe a habitação de Deus em si e assim anda na chamada novidade de vida, na vida espiritual. Aí vem também todo o ponto das boas obras, que são fruto dessa fé que apreende o que Cristo fez, que aprende o que já está feito. Enquanto outras religiões afirmam o que deve ser feito para a salvação, no sentido de que a salvação é oriunda de um mérito próprio do homem, o cristianismo nega que haja tal mérito para a salvação. Porquanto
O mérito que há para ela é o mérito de Cristo que é apreendido. Agora, um outro ponto seria o de que, se o cristianismo não é uma filosofia moral, essencialmente, se é possível se derivar uma filosofia moral a partir do que é pregado para a santificação. E a essa pergunta, creio que possamos responder de maneira positiva, porque embora o cristão ande em novidade de vida somente após já ter a posse da sua salvação, ao menos se não negá-la, se não resistir a ela, esses princípios que legislarão a vida cristã podem sim ser trabalhados à parte, como uma ética, uma moral. Portanto, não estou negando aqui que os desenvolvimentos de autores cristãos éticos sejam propriamente cristãos. Mas o problema seria identificar esses ensinamentos, por exemplo, persistir na virtude, não ceder aos hábitos ruins, não ceder aos vícios, identificar essas coisas boas como se fossem boas o bastante para fazer com que nós possamos ser considerados limpos diante de Deus, desmerecendo Cristo. Isso de maneira alguma. Bom, agora vamos falar um pouco mais sobre essa diferença. E para isso vamos utilizar um exemplo do próprio Platão, da própria filosofia socrática platônica, exposto no Fédon. Porque, embora a filosofia seja uma atividade racional, no sentido de que a razão é um instrumento único, ela se desenvolve tendo como uma forte influência a religião, sim. Sobretudo a religião dos mistérios, que se desenvolvia ao lado da religião pública na Grécia. Mais especificamente a religião órfica, que afirma que o homem é uma alma presa dentro de um corpo, que seria um túmulo, uma prisão, devido a uma culpa originária. E por conta dessa culpa, essa alma continuamente reencarnaria após a sua separação do túmulo, reencarnaria em outras existências corpóreas, até que a prática órfica pudesse livrá-la, pudesse expiar essa culpa. Essa é a religião que estava no fundo, por assim dizer, de muitos desenvolvimentos filosóficos. E em Platão vemos algo muito semelhante no Fédon, porque o Fédon afirma em certo momento que o homem, nessa atividade filosófica, purificaria a sua alma até que ela pudesse alcançar o estado de contemplação das formas. Porque, segundo o que Sócrates diz, a alma que não se purificasse a ponto de atingir tal estado, quando se separasse do corpo, não estaria, por assim dizer, acostumada a contemplar as formas separadamente da matéria, pois toda a sua vida persistiu visando as coisas materiais. Sendo assim, ela, por esse peso, por essa conexão muito íntima com a matéria, voltaria a unir-se em um corpo. Então, até que a prática filosófica purificasse a alma da matéria, no sentido de que purificasse a alma desse hábito de somente contemplar o que é sensível e transeunte, aquilo que é contingente, mutável, a alma continuaria nesse ciclo de reencarnações, que é uma doutrina também chamada metempsicose. Enfim, sendo algo afirmado ou não de Platão, pensamento da metempsicose, fato é que esse pensamento de influência órfica estava presente na mente de Platão e dos gregos. Então, ante a esse arcabouço religioso, é algo inédito a afirmação de que não é por algo que nós fazemos, não é por uma ação nossa, que a nossa culpa é expiada. Sim, temos uma culpa muito séria diante de Deus, mas não vamos expiá-la por uma ação nossa, mas sim receber o que Cristo fez. Cristo fez a expiação de todos os nossos pecados. Então, nosso papel aqui é de receber essa expiação
e assim andar em novidade de vida, não para sermos aceitos diante de Deus, ou chegar no estado último de contemplação, tal como Platão dizia, mas sim por gratidão, uma vez que Deus já fez isto por nós. Deus, por amor de nós, enviou seu Filho para fazer o que nós não poderíamos fazer. E essa é uma diferença muito radical entre o cristianismo e outros sistemas que analisam o fim último do homem e como o homem chegaria até lá. Bom, agora para sintetizar todos os pontos que abordamos aqui, vamos ter um apanhado das perguntas e das respostas fornecidas. Quanto a Jesus ser um filósofo, discutimos aqui que não seria possível, pois Jesus está fora do paradigma no qual se desenvolve o conceito de filósofo. E a própria essência do que consiste a atividade filosófica não pode ser atribuída a Cristo. Cristo não se coloca como alguém que busca o que não possui, mas se coloca como alguém que oferece o que possui de maneira plena, aquele que oferece a verdade, o caminho e a vida, enquanto oferece a si próprio a nós. E o cristianismo não é uma filosofia moral, essencialmente, pois não é sobre o que podemos fazer para alcançar, mas sim o que podemos fazer já tendo alcançado, já tendo a meta final alcançada por nós. Então, não é sobre fazer o bem até que nos tornemos bons o suficiente, mas sendo bons por Cristo, fazer o bem por gratidão. E essa também é a própria essência do cristianismo. Pela diferença entre Jesus e os filósofos, podemos traçar a diferença entre o cristianismo e o não cristianismo, ou o cristianismo e a filosofia, o cristianismo e as outras religiões. Assim como Cristo se propõe como perfeito, nós desde o início recebemos o perfeito, recebemos o que está feito. Portanto, isso é o que diferencia o cristianismo das outras coisas. No mais, eram esses os assuntos que eu gostaria de abordar com os senhores. Se gostaram, deixem um like, comentem sugestões, dúvidas ou críticas e até a próxima.